de estar aqui neste lugar santo, de estar falando da palavra de Deus. Eu estava ali com o irmão Marcelo falando, né, das coisas que a gente fez antes, né, o que Deus deu, o que Deus tirou, e tudo é permissão do Senhor, né? Tudo é permissão de Deus. Eu tenho isso comigo e quero que os irmãos tomem isso também. Nunca diga que o Satanás tomou algo da vida de cada um de vocês. Quem tirou foi Deus. Ele dá, ele tira, ele põe de novo. O Satanás não tem nada, a não ser a mentira, a derrota, a destruição. Mas isso é quando a gente faz uma escolha para o lado dele. Quando a gente escolhe a Deus, Deus não permite que algo semelhante a isso aconteça, amém? Eu agradeço a Deus também. Eu agradeço a Deus e agradeço o pastor Júlio por me dar essa rica oportunidade, né? Que antes, eu me orgulho muito, irmãos, quando é para falar do amor de Cristo, porque eu era do mundo, eu bebia, jogava, como eu falei, eu tinha uma empresa de cesta básica e Deus me tirou, porque eu estava, vamos dizer assim, com salto, eu já queria ser mais do que os outros, e não conhecia Jesus. Então, foi permissão do Senhor eu comprar uma casa, dei para minhas filhas, que eu tenho 2 filhas, me separei, já faz um tempo, e dei a casa para eles, né? E eu tenho promessa que Deus vai me dar tudo de novo, e tudo em dobro. Então eu creio, e toda vez nas minhas orações eu oro a Deus, agradecendo, né? Depois lá na frente eu vou falar aqui sobre isso. E o pastor falou para mim trazer uma palavra, e eu orei ao Senhor, e Ele me deu sobre a fidelidade que pertence só a Deus. Mas por que só a Deus e não a nós? Pertence a nós também. A fidelidade de Deus para conosco nos ensina, nos prepara, nos dá a oportunidade de ser leal e de ter fidelidade com Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós erramos muito por não ser fiel ao nosso Deus. Um Deus que fez, que faz e vai fazer mais e mais na vida de cada um de nós. Basta a gente ter fidelidade com Ele. A primeira coisa que Deus já fez para nós foi o quê? Um paraíso. Ele fez um paraíso e falou: vou colocar o homem, vou colocar tudo que pertence aqui é teu. Tu faz o que você quiser. Só não faz isso. Ou seja, seja fiel a mim, tenha fidelidade comigo, me obedeça, siga os meus mandamentos. Mas o homem foi infiel, e olha o que aconteceu. Mas com tantas outras coisas que aconteceram, o Senhor permaneceu com aquela fidelidade incondicional para a vida de cada um de nós, sabendo que nós ainda ia nascer, ia ser gerado e ser infiel com Ele. O que foi que Ele fez? Chegou diante do filho: meu filho, levanta do seu santo trono, e vai morrer pelo Jânio, vai ser humilhado pelo Jânio, vai ser ignorado, cuspido, vai ser maltratado, vai morrer pelo Júlio, pelo Wagner e por todos nós. E Ele, mais do que depressa, eu imagino Jesus com aquela alegria, sabendo o que ia acontecer com ele, falou: eu vou, meu Pai, porque eu sou fiel a Ti e o Senhor é fiel a mim.
Aleluia, louvado seja Deus. Então, eu quero deixar um versículo aqui com meus irmãos, que se encontra em Hebreus capítulo 10, no versículo 23, que diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia, louvado seja Deus. É só isso. A minha Bíblia, não sei se está igual, né? É a mesma coisa, né? A promessa é. Aleluia, louvado seja Deus. Então, eu trouxe uns pontos aqui, meu irmão. Ontem eu preparei, Deus me guiou, o Espírito Santo de Deus, uns pontos falando sobre a fidelidade e a infidelidade para com Deus. A infidelidade é uma das malignidades que tem prevalecido nesses dias como fator causador de quase todas as crises na vida do homem na atualidade, na família, nos negócios, no mundo político, nas relações internacionais e outras coisas. Acordos e promessas firmados são quebrados com facilidade e sem nenhum constrangimento no hábito religioso. A infidelidade assola a relação do homem com Deus. Há uma multidão que declara crer na Bíblia, mas ignora grandes porções dela e é considerando a antiguidade e a interpreta tendenciosamente, tentando desfazer ou distorcer o que nela está escrito. É o que vivemos no dia de hoje, né? Eu peço perdão aos irmãos, que eu sou analfabeto, irmão. Você vê que eu leio meio assim, mas eu só estudei até a 2ª série, lá na minha terra, faz muitos anos. Mas para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, Ele põe palavras na minha boca. E tudo que sair daqui, eu quero que meus irmãos creiam, não em mim. Aqui vocês estão vendo o som, mas é o Espírito Santo de Deus falando com cada um de nós. Creia, receba, pratique. Tem uns versículos aqui. Eu fui dormir ontem, era quase 4 horas, 3 e pouco. Eu estava pregando para mim sozinho. Pregando para mim sozinho. E andava e vinha e tal. Eu digo glória a Deus. Fui hoje, imprimi e trouxe bonitinho para mim falar com os amigos, os irmãos. Mas ao que é grande em fidelidade, porque fiel é o que prometeu. Foi o que nós lemos aqui em Hebreus 10. Amém? Primeiro ponto. O que é fidelidade? A fidelidade é uma característica daquele que é leal, confiável, honesto, verdadeiro. É uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Exemplo, a fidelidade de um cliente, a fidelidade de um amigo e etc. A fidelidade começa em quê? Não é só a gente ser honesto de não pegar algo dos outros, mas a fidelidade, ela é também no nosso falar, no nosso combinar. Se eu combinar com o irmão Wagner, irmão, tal dia eu vou fazer isso com você, a gente está combinado, eu tenho que cumprir, irmão. Isso aí é infidelidade com Deus se eu não cumprir. E muitas das vezes nós erramos por causa disso, de nós combinar algo com alguém, ou com o irmão, ou com qualquer que seja, e não cumprir. Isso é uma infidelidade. Muitas das vezes a gente acha que não é importante algo dessa maneira, mas é muito, para nós cristãos, é muito.
Para nós cristãos, irmãos, é tão importante a nossa palavra, porque nós estamos falando perante Deus. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos os servos de Deus. E quando nós somos infiel com o outro, nós estamos sendo infiel primeiramente com Deus. Isso que a infidelidade causa. Ela causa mentira. A infidelidade, ela causa vergonha, dissensões na família. Ela causa um estrago muito grande, a infidelidade. Eu lembro dos meus avós, do meu pai. Nós era pequeno, ia comprar na venda, lá na cidade, chamava bodega, né? E eles só mandavam, só falava, vai lá e compra isso, a gente trazia, eles mandavam, e tal dia eu pago. Poderia, irmão, acontecer uma tragédia, morrer alguém, mas quando chegava aquele dia, ele separava aquele dinheiro, contadinho. Uma pessoa que não conhecia Jesus, mas tinha aquela fidelidade para com Deus, primeiramente, e com o seu nome. E hoje, muitas das vezes, a gente não vê isso, é poucos. Mas eu estou falando, é de nós cristãos, não é das pessoas do mundo. Isso é uma palavra que é para nos edificar, nos alertar, porque o nosso Deus, Ele é muito fiel conosco. Por que nós cristãos, nós fala nós porque somos nós, é do nosso meio. Você acha que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, passa a conhecer Ele, é para nós estar passando necessidade, é para nós estarmos com contendas, é para nós estarmos mendigando, vamos dizer assim, como eu, tanto vocês conhecem, muitos, assim, nessa situação. Vocês acham que Deus deu seu Filho para morrer por nós, ressuscitar o terceiro dia, para estarmos numa situação dessa? Não, de forma alguma. Nós somos mais do que vencedores. E por que muitos passam isso? Porque culpa de nós mesmos, pela nossa infidelidade com Deus. A infidelidade é falta de quê? De confiança. Diz que crê, como eu li antes, mas distorce a palavra, não crê. Ele fala lá em Malaquias, do dízimo, Malaquias, né? Malaquias, ele fala: seja leal, fiel comigo. E vocês fazendo isso, Jânio, faça prova de mim. Faça prova de mim se eu não abrirei as janelas do céu sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre os teus parentes, sobre para quem você abre a boca profetizando em meu nome. Isso é a prova, está aqui. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso aqui Deus não está falando, não é só de alimento. Mantimento é tudo. É saúde. É uma casa para morar. É ter algo para dar, ajudar. Né? É em tudo que Deus fala aí. Depois fazei prova de mim. Isso é Deus que está falando. Você acha, quem é que crê que Deus é mentiroso? Deus não é mentiroso. Jamais um ser humano ou um cristão vai dizer que Deus é mentiroso, porque Ele manda fazer prova. Quer ser bem sucedido? Quer ter uma vida plena, um casamento brindado por Deus, uma família sem contenda? Vai vir as perseguições, mas olha, meu Deus é fiel, eu sou fiel com Ele. Deus mesmo não vai ser preciso eu nem você pedir para Ele e nem lembrar, porque nós já somos leal com Ele. As tentações vai vir todos os dias, as tempestades vai vir todos os dias, mas nós somos mais que vencedores, porque quem prometeu foi o nosso Deus. Não foi eu que sou falho,
Por mais que eu cumpra, mas eu sou falho. Mas o nosso Deus não é. Então isso às vezes eu fico assim, meu Deus. Deus fica, se eu penso esse pecador, esse falho, e Deus, o soberano, Ele fala, olha, está escrito aí, é só você ser fiel comigo, e pede, tudo que tu pedir no meu nome será dado, será feito, será realizado. Então por que eu estou passando por isso? É porque Deus quer? Não, é porque eu quero, eu estou fazendo essa escolha. Quantas vezes o pastor, a pastora e outros que pregam aqui, profetizam bênçãos na nossa vida. Na hora lá, gente, eu creio. Mas será que crê mesmo? Será que crê do ponto de dizer, para mim não me importa o dia que Deus vai me abençoar, mas eu creio e já tomei posse. Eu tenho aqui, está marcado ainda no Salmo 80, no dia 30/8 de 2010, eu recebi meu Deus, me falhou agora, um pastor profetizou na minha vida e falou assim, olha, Deus vai te dar a outra casa própria para ti, porque eu tinha dado, né, para minha filha, eu vou te dar uma casa própria e vou te restituir tudo em dobro. Todos os dias, já faz o quê? Foi em 2009, 12 anos, né? 13 anos. Todos os dias, nas minhas orações, eu agradeço a Deus pela minha casa e as coisas que Ele vai me dar. Isso aí se chama, sabe o que, meu irmão? Fé. É como eu já estivesse. E eu falo, Senhor, o Senhor pode me dar hoje, cumprir o que o Senhor prometeu. E amanhã o Senhor me levar, eu vou feliz, porque foi cumprido e vai ser cumprido. Então tudo que sai da boca, não importa quem seja que esteja falando, a palavra de Deus, porque ali não é a pessoa, é o nome de Jesus. Ele fala, tudo que pedir, crendo e orando, será feito, no nome do meu Pai, será feito, será realizado. Então creia. Muitas das vezes, a gente escuta o pastor falando, prepara uma mensagem, fala com Deus, Deus deu aquela mensagem, e a pessoa crê daquela forma, mas quando chega ali no portão, pergunta para ele, qual foi a mensagem? Ah, eu não sei, eu esqueci. Perdeu a bênção, irmão. Muitas das vezes Deus fala, hoje a bênção do Wagner, vai lá entregar para os anjos. Quando chega lá, uma hipótese, meu irmão, o Wagner acabou de falar uma palavra que não deveria ter falado, o anjo não vai entregar a bênção, não entrega, e eu vigio muito nessas coisas, meus irmãos. Eu faz 13 anos que o Senhor Jesus, pela grande misericórdia dele, me tirou deste mundo, do mundo do pecado, que eu nunca mais falei um palavrão. E eu era o homem que mais falava palavrão, era o homem mais briguento, apanhava, batia, bebia. Mas eu olho para Deus, assim, quando eu tenho uma oportunidade, eu já corro para louvar, para cantar. Eu gosto, sabe por quê? Porque eu brigava lá naquelas maquininhas, eu acho que vocês conhecem, de pôr as fichas para cantar lá. Eu já comprava um monte de fichas só para me ficar eu cantando. Agora eu digo, por que eu não ser fiel agora com Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Então nós devemos ser leal ao nosso Senhor Jesus, meus irmãos, porque Deus, Ele quer cumprir as coisas que tem prometido na nossa vida. Jesus não saiu lá do santo trono para morrer por nós, passar o que Ele passou, ressuscitar o terceiro dia e viver para todo sempre, para nós estar numa vida de reclamação, de querer. O pastor quando fala aí, ó, não vejo a hora de ir lá para Israel, eu fico tão feliz, eu não tenho vontade de ir lá não,
Não tenho vontade não, confesso ao Senhor. Mas eu fico tão feliz pelo sonho realizado, porque ali é a prova que Deus está realizando o seu sonho e da pastora, ou o seu, se você estiver. Isso é o trabalhar de Deus na vida de cada um. Porque teria muitos sonhos do Senhor querer ir em outro lugar. Poderia acontecer também, mas não, eu fico admirado com isso, porque o que Deus cumprindo o sonho, isso é uma prova da gente ser mais leal ao nosso Senhor. Amém? Vou continuar aqui. A inconstância caracteriza o homem pecador. A fidelidade de Deus é eterna e faz para a sua ciência, pois Ele sempre esteve conosco. No Salmo 139, no 13, 17. Portanto, a infidelidade é a iniquidade de Deus. O infiel é aquele que não é constante nas observância rigorosa e exata dos mandamentos do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Segundo ponto, a dor da infidelidade. O que a infidelidade nos causa? A infidelidade, ela nos causa a traição, sentimentos vazios, desespero, raiva, frustração, dor, angústia, que deslacera o nosso coração humano, porque em geral ela vem de quem amamos e de quem nos faz promessas de amor. É fidelidade, mas o coração de Deus, como fica quando o traímos? Agora imagine, se eu chego a magoar cada um dos irmãos, ou o irmão magoa alguém que tanto ama, as pessoas ficam magoadas, ficam com sentimento deslacerado, fica com dor. Outros vêm falar algo, já começa a dissensão. Não, fulano de tal me prometeu, ele me magoou, ele me fez isso. Isso tudo que a infidelidade nos traz, porque nós estamos sendo primeiramente infiel com o nosso Deus. A partir do momento quando a gente passa a ser fiel ao nosso Deus, as coisas começam a andar, começa a fluir de outra forma, totalmente diferente. Porque o nosso Deus não é homem para que minta. O nosso Deus, Ele é um Deus que nos zela, que nos ama. Muitas das vezes as pessoas acham que o que prendeu Jesus Cristo naquela cruz foi aqueles pregos. Mas não foi, irmão. O que prendeu Ele ali foi o nosso amor, que Ele teve, que Ele tem e sempre vai ter por aqueles, principalmente por aqueles que é fiel a Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Terceiro ponto, a fidelidade pertence ao nosso Deus, porque Ele é fiel, a sua palavra, aleluia, louvado seja Deus. Em 2 Timóteo 2,13, porque o que Ele propôs, isto fará, e o que prometeu, isto executará. Em Gênesis 28,15, porque Ele nos proporcionou o maior amor de todos. Está lá em João 15,13, porque Ele jamais nos lançará fora. João 6,37, no versículo 40, porque nada nos separará do seu amor. Em Romanos 8, 38 e 39, porque Ele é Deus e te guarda a aliança e misericórdia, não te deixará e nem te desamparará. Em Deuteronômio 7, 9, aleluia, louvado seja Deus. Tudo isso que Deus está falando aqui, Ele quer cumprir. Tudo que Deus está falando aqui, Ele já cumpriu em muitos de nós. Tudo que está escrito aqui,
Deus está precisando de cada um de nós para ser leal, primeiramente em quê? A Deus, segundo no nosso ministério, na nossa família, no nosso trabalho, né? Nas coisas que nós recebemos para nos executar. Muitas das vezes a gente pensamos, porque eu lavo o banheiro, o irmão ali limpa lá o banheiro da igreja. Vocês sabem que tem gente, irmãos, não estou julgando ninguém, mas tem gente que eu já vi isso aí, de menosprezar, achar que essa pessoa é menor do que isso por fazer isso aí. Mas eu quero dizer para vocês, Deus está mandando dizer agora, neste momento, o que você faz, você pode fazer todos os trabalhos aqui na igreja, aleluia, louvado seja Deus, e você achar que não está fazendo nada, o Senhor recebe. Mas quando você ou eu achar que estamos fazendo algo em qualquer área e começar a dizer que eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou fazendo muito para Deus, eu faço isso, faço aquilo, sinto muito, mas eu vou falar, Deus não recebe. Porque primeiramente, para mim executar algo leve ou pesado, primeiro eu preciso eu não sei falar esse nome, da capacidade de Deus na minha vida. Então não adianta nós se engrandecer, dizer que nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Então, o que Deus quer de nós? A humildade, a mansidão e a fidelidade para com Ele e com nossos líderes. Irmãos, se o nosso pastor manda a gente fazer algo, se nós obedecer ou não obedecer, quem vai sofrer as consequências não é ele, é nós. Porque Deus escolheu cada um para fazer algo, ou que seja para abrir o portão, ou que seja para limpar, para cantar, para pregar, para qualquer coisa. Deus se alegra com aquele que é leal, com aquele que é fiel nessas ações, nesse ministério que nós recebemos. Eu demorei um pouquinho para me receber e tomar nas mãos, tomar minha atitude, mas não foi por não querer, é porque primeiramente eu queria ter a certeza de se é isso mesmo, primeiramente se é de Deus, que nós, irmãos, nós somos cristãos, acha que já sabemos, acha que somos livres, mas nós não somos livres, nós se apegamos com pouca coisa, nós se prende com pouca coisa. É isso que nós temos que vigiar muito, é isso que nós temos que guardar, o que sai da boca de um profeta, é isso que nós devemos dar ouvido e praticar. Jesus fala: examinais as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Põe em prática a minha palavra. O meu evangelho é muito fácil. Eu jamais pensaria na minha mente de eu falar do amor de Cristo. Eu jamais acharia que Deus ia me usar para falar que Ele estava falando isso. Foi uma experiência pela primeira vez, foi uma experiência muito grande, irmão. Essa irmã Socorro mesmo, que ela vem aí, eu vou até falar para ela falar o testemunho. Essa mulher, ela estava esquelética, numa cama, e eu estava vendendo ovo na rua, e eu estava indo para casa à tardinha. Deus me tocou e falou: volta, vai, entra naquela rua que eu moro hoje.
Aí fui lá, manobrei, tô descendo, ela vem gritando lá. Aí ela falou, vendi o ovo, aí Deus fala para ela. Aí eu falei, Senhor. Ela foi lá, faltou R$1, ela disse, não, eu vou buscar, vou buscar, eu lembro até hoje. E Deus fala para ela. Aí eu falei assim, minha irmã, Deus está mandando te dizer, se você crer, os papéis que você está com medo de ir buscar, não vai dar nada. E Deus vai te curar. Só que Deus ainda vai te levar na cama. Por falta da desobediência. Desse jeito, irmão. Eu falei, a primeira vez que eu tinha visto ela. Ela falou assim, meu irmão, olha, eu tenho algo para me falar para você. Eu fiz uns exames. E eu estou com medo de estar, era no estômago. Ela estava com começo de... Estava com medo, estava com tumor lá. Não era câncer ainda. E eu estava com medo, eu digo, não, pode ir. Mas Deus está falando que você ainda vai ficar na cama, porque você está indo na igreja e está indo para a quermesse. Nunca tinha visto ela. Ela falou, é verdade. Ontem mesmo, eu estou aqui até com a minha cabeça doente, que eu tomei todos os vinhos praticamente da igreja católica lá. Falei, pois é, Deus está falando que vai pôr você na cama. E ela não deu ouvido. E foi dito e feito. Ela foi lá. Eu falei assim, só que Deus, você vai ficar um tempo, você vai se arrepender e você vai dar o testemunho que Deus te curou. Lá na igreja onde eu estou congregando. Você vai, não precisa falar no meu nome, não quero que você fale no meu nome. Fala que Jesus te curou e conte o que aconteceu. Não demorou pouco tempo, eu fiquei sabendo que ela estava no hospital. Depois veio para casa, o médico falou para ela morrer em casa. Eu falei, não, você não vai morrer. Você não vai morrer porque Deus falou que você não vai morrer. E eu fui lá, orei para ela. Falei com o pastor falou, vá lá e ore. E ficou um tempo, Deus levantou ela. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está aí. Eu vou falar para ela, ela já deu testemunho lá, mas eu vou falar aqui para acrescentar a fé dos irmãos. O que Deus faz na nossa vida. Ela está ainda, ela vai, volta, tal, e eu sempre estou falando, cuidado que Deus fez com você. Deus falou, ela sempre, quando eu encontro ela, Deus falou alguma coisa para você, eu digo, não, ainda agora está falando para você tomar vergonha e ir para a casa do Senhor. Eu tenho amizade com ela. Então é isso, a fidelidade de Deus conosco. Basta a gente obedecer, né? Porque não é errado a gente querer algo nessa terra. Ele fala que nós vamos viver o melhor dessa terra. Não é. Mas nós temos que andar em santidade. Não adianta, não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira, Deus não se brinca. Deus, Ele quer o melhor para nós aqui nessa terra, e no melhor está preparado, né? No culto de domingo o pastor ainda falou, Ele tem muitas moradas para cada um de nós. Nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo que nós podemos... Eu vou deixar para Israel quando eu receber esse corpo aí, tá, pastor? Que é só a gente querer, eu quero estar lá agora, é rapidinho. Então é dessa forma, isso é o nosso Deus. O nosso Deus é o nosso Pai. Ele quer que a gente tenha amizade, uma intimidade com Ele, de filho para pai, pai para filho. Mas as pessoas, quando a gente fala, a gente tem que brincar com Deus, mas brincar é de filho, aquela brincadeira de filho. Pai, eu te amo. Pai, eu preciso de ti, eu sou totalmente dependente de ti. Brincar com Deus é totalmente diferente
de debochar, de não acreditar, de blasfemar. Isso é prejudicial para a humanidade e o que está acontecendo. Quantas heresias que a gente escuta, quantas heresias que a gente vê, e muita gente fala já conhecendo a Deus. Eu fui falar para minha enteada, eu ainda considero como a minha enteada, uma menina, uma benção na igreja, uma benção. Conversei com ela: filha, para de beber, volta aos caminhos do Senhor. Ela ouviu, chorou. Falei só aquilo mesmo que tinha que falar. Deus não mandou falar nada além disso. Mas a gente já sabe o que é que vai acontecer. Uma menina bonita, nova, 22 anos, se entregou aí na bebida, nessas baladas da vida aí. Aí o que é que vai acontecer? Senão, a realidade é essa. É de alguém colocar algo na sua bebida, amanhã ou depois ser estrupada ou morta. Eu creio que não, porque ela é bênção do Senhor, mas vai sofrer a consequência, porque fez uma escolha, já sabe escolher o que é o bom e o que é o errado. Portanto, nós temos que procurar ser fiel ao nosso Deus. Nós temos que ter essa lealdade com o nosso Deus. E ser leal com o nosso Deus, enquanto nós estamos aqui na terra, é obedecer aos nossos senhores, é fazer o que temos que fazer com honestidade, com a palavra leal, com a verdade, porque nós não somos mais aquele velho Jânio, nós não é mais aquele velho Wagner, nós é uma pessoa totalmente transformada, nós somos uma pessoa restaurada, uma nova pessoa. E quem restaurou não foi um homem, não foi um médico, foi o médico dos médicos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou muito grato a Deus. Vocês, no decorrer aí, enquanto nós estiver aqui, vocês vão conhecer sobre a minha vida. Quem era eu perdi o meu casamento por causa de bebida, por causa de traição. Hoje, graças a Deus, ela também, a minha ex-mulher, mãe das meninas, nós somos grandes amigos. Ela é uma serva de Deus. Preguei para ela, até pensamos que ia voltar na época, mas não era o plano de Deus. Formamos as nossas filhas com a vontade de Deus. Somos muitos amigos, não sai da casa do pai dela. Somos muitos amigos. Mas se eu tivesse conhecido o Senhor Jesus, eu sei que é o plano de Deus, a vontade dele foi que acontecesse isso, jamais eu teria feito o que eu pratiquei. Nunca matei, graças a Deus, nunca roubei, graças a Deus, mas as outras coisas, irmão, que vocês pensarem, eu já fiz, já trafiquei arma, já vendi coisa roubado, já, olha, já misericórdia. Mas isso eu conto hoje com alegria, porque hoje eu sei o que Deus fez na minha vida. Hoje eu sei, a pessoa, o ponto de eu chegar em casa, irmão, de abrir a porta da geladeira, bêbado, e fazer as coisas na geladeira, brigar com a esposa, entendeu? Ela preocupada e eu achando que estava certo. Mas chegou um grande dia que pela misericórdia de Jesus Cristo, um homem chamado Elias, eu estava andando na rua aqui, e ele me encontrou e ele falou: Jânio, você está trabalhando? Eu falei: não. Quer ir trabalhar comigo? Eu digo: vamos. Me chamou, fui trabalhar. E ele começou a colocar os louvores. Ele já era cristão.
E eu falava, olha, eu não sei se vai dar certo não aqui não. Eu tirava, não tem problema não. Aí colocava de novo, ele ficou 3 meses fazendo isso, insistindo comigo. E quando chegou, e todo dia ele chamava, e quando chegou um dia eu falei assim, hoje eu vou para a igreja. Foi dia 3 do mês 9 de 2009. Não, dia 9 do 3 de 2009. Aí eu fui bêbado, irmão, nesse dia. E quando eu saí de lá, eu saí curado, no mesmo dia. Nunca mais coloquei uma bebida na minha boca. Se eu falar que não tem vontade de beber, é mentira. Mas eu sei o Deus que Ele fez na minha vida. É a fidelidade. Sou falho. Eu sou falho, sou pecador. Mas Ele me fez isso na minha vida. Então se apegue ao Senhor. Está difícil. Eu recebo tanta profecia. O pastor fala isso, a pastora fala isso, o apóstolo fala isso, mas não acontece. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Tenha, agarre com fé. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Ponha na mente. Se não acontecer, é porque aquilo não era para acontecer, mas vai acontecer algo melhor do que aquilo que tu pensava. Porque os pensamentos de Deus não é igual ao nosso. O pensamento de Deus é um pensamento de paz, de amor, de riqueza permanente. É uma riqueza que nos restaura. É uma riqueza que nos deixa manso de coração, nos deixa humilde. Eu era tão ignorante, irmão, que eu pediria perdão. Eu chamava um homem de meu amor. Eu jamais daria um beijo no teu rosto. Isso, pedir perdão é a coisa mais fácil que tem hoje para mim. Eu faço com maior alegria. Sabe por quê? Porque eu fui restaurado. Eu sou uma nova pessoa. E eu quero somar essas coisas e não dividir. Eu quero somar, compartilhar com meus irmãos. Eu sou um homem de muita fé. Fé. Se vocês quiserem ter fé, ande comigo, porque eu não agradeço a Deus quando está na minha mão, não. Eu agradeço antes. Aquilo que eu falei, meu irmão, aquele dia lá, para você, daquele remédio que você tomava para isso aí, recebe, irmão. Tenha fé, irmão. Você não vai ter mais aquelas gastrite, é gastrite, né? Que você, queimação, né? Essas coisas aí. Não vai ter, irmão. Recebe, toma posse, irmão. Você pode falar, mesmo você sentindo, você fala, não tenho mais, porque foi profetizado da minha vida. Foi o Senhor Jesus Cristo que me usou para me falar. Eu posso falhar, eu posso mentir, mas Jesus não. Você não vai ter mais, nunca mais isso aí, em nome de Jesus. Amém? Então, para finalizar, meu irmão, eu vou ler mais só isso aqui, ó. Pela sua fidelidade, Deus não rejeita o coração arrependido. Aleluia, louvado seja Deus. Cristo se fez maldito por nós. Ou seja, Ele assumiu a punição e condenação que era nossa, pois pelo pecado éramos dignos de quê? De morte. Deuteronômio 21, 22 e 23. Gálatas 3:13. O perdão é um dos ladrões que for o perdão a um dos ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus é a maior prova da fidelidade do Senhor para conosco. Ele temeu a Deus, ele foi fiel a Deus, ele falou dos seus pecados para Deus. Naquele momento, Jesus o escutou, porque Jesus sabia da sua fidelidade com ele. Olha como Deus não rejeita um pecador arrependido. Ele pode ter acabado de ter feito a maior, de ter tirado a vida, vamos dizer assim, meu irmão.
de alguém, mas se arrependeu, o nosso Deus, Ele é o nosso Pai que nos perdoa. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, este ladrão naquela cruz, ele reconheceu, ele resolveu, ele tomou, ele fez uma escolha de ser fiel ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e falou o quê? Eu mereço estar aqui, eu sou pecador, eu sou falho, o Senhor não. Então lembra de mim quando estiver lá no paraíso, Senhor. E pela lealdade, pela fidelidade, pelas palavras fiel que estava saindo da boca daquele ladrão, daquele homem sanguinário, Jesus falou: tu falas a verdade, eu vejo que tu fala a verdade, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Aleluia, louvado seja Deus. É isso o que significa uma lealdade, a fidelidade com o nosso Deus. Por isso, nós temos que ser leal, nós temos que ser fiel com Deus e para com nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Eu quero só finalizar. A fidelidade significa, meus irmãos, uma constância. Fiel a Deus, constância na dependência de Deus, fiel na palavra de Deus, constância na meditação da palavra de Deus, fiel aos mandamentos do Senhor, continuamente na obediência aos mandamentos de Cristo Jesus. O que temos feito em nossa vida? Temos sido fiéis a Deus? Nossa vida tem agradado ao Senhor? Ou seja, será que nós estamos preparados realmente para colher aquilo que nós plantamos? Será que nós estamos tendo aquela lealdade de crer no nosso Senhor realmente, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos ser fiel aos seus mandamentos? Hoje é um momento para a gente, essa palavra para a gente refletir, irmão, para a gente se apegar mais ao Senhor, para a gente dar crédito às palavras que saem da boca dos nossos profetas, dos nossos líderes, da nossa igreja, dos nossos irmãos, do nosso ministério, da nossa obrigação de fazer aqui uma igreja, no modo de falar, que a igreja somos nós. Ela cresce, se o Senhor Jesus quiser, Ele cresce com uma pessoa, mas ela só vai para frente se todos nós formos um só corpo, um só pensamento, um só espírito. Uma casa dividida não prospera. Nós temos que obedecer o que o Salmo 133 nos fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A união, que quando esse versículo fala, não é só de ter amizade, só quando se encontra na igreja. Não, é eu saber da sua vida, é você saber da minha vida, é nós compartilhar aquilo que nós estamos precisando. Você já pensou, se todo mundo se ajudar a ser fiel ao nosso Deus, primeiramente fazer a vontade do Senhor, você acha que Deus já tinha preparado um lugar, um terreno, uma casa, um salão próprio? Ele é dono da prata e do ouro. Mas muitas das vezes nós somos os culpados, porque quando nós recebemos o nosso salário, entenda bem, não interprete mal, irmão, não estou julgando, isso é o que o Espírito Santo de Deus manda falar. Recebemos o nosso salário, nós falamos: isso aqui tem que ser isso tem que ser aquilo. Eu estou falando de mim, eu já fiz isso, sabendo da palavra, conhecendo a palavra. O Senhor sabe todas as coisas. Claro que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe tudo. É nós que não estamos sabendo, mas está distorcendo a palavra de Deus. Você já pensou se nós somos fiel em tudo com Deus, primeiramente com Ele? Ele manda fazer prova.
né? As demais coisas, primeiramente, o reino de Deus, e as demais coisas Ele acrescenta. Ele quer dizer que faz até aquilo que a gente não está pedindo. É isso a causa de muitos cristãos, de muitos crentes, de estar na mesmice, naquela paralisia espiritual, de estar naquilo, não sai daquilo, para, até a pastora falou uma palavra bonita, que eu guardei, estagnado, né? Que significa depois viver parado, né? Paralisado. Porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que pode transformar, um Deus que faz, a Bíblia nos diz, que Ele é Deus que faz a gente dormir pobre e acordar rico, vai dormir rico e acordar pobre. O que nós estamos esperando para receber essas bênçãos? A fidelidade com Ele, a lealdade com Ele. Tudo que nós recebemos, nós temos que guardar o do Senhor. Não é porque Ele vai condenar, não. Nós estamos plantando. Se eu não der o meu dízimo depois que eu receber, eu estou plantando para me colher lá na frente, porque eu sei que não é meu. E olha como Deus é maravilhoso. Nós temos que devolver o que não pertence a nós, o que pertence a Deus. E em cima daquilo que Ele está pedindo para nós devolver, Ele nos abençoa. É muito bom esse Deus. E por que nós não obedecemos? Por que nós não somos fiéis ao nosso Deus? Vamos fazer prova a Deus. Ele manda nós fazer prova. Senhor, olha, eu sou fiel ao Senhor, eu dou o meu dízimo todos os dias, minhas ofertas, e não está acontecendo, por quê? Ele manda, é isso que Ele está falando para nós. Não vai ser preciso nós chegar e falar isso, porque vai acontecer. O nosso Deus, Ele é muito fiel. O nosso Deus, Ele é um Deus que jamais vai deixar nós envergonhados. É um Deus que jamais vai deixar nós ser desprezado. Ele cuida de cada detalhe. No momento certo, nós estamos recebendo a bênção. Essa igreja aqui, Manancial, ela vai ter tanto milagre, vai ter tanto testemunho aqui, tanto testemunho, que vai chegar o dia, nós vamos marcar esse dia, irmão. Pode marcar aí no papel. Falar, lembra, irmão Jânio, naquele dia que o Espírito Santo de Deus te usou. Tu vai receber, irmão. Vocês vão receber o que vocês estão almejando no coração de vocês. Conta os dias. Seja fiel, o Senhor está falando. Seja fiel, continua, filha. Adora. Você está sendo fiel comigo nos louvores. Muitas das vezes você pode até falar, vai passar na tua mente. Eu acho que eu não cantei, eu acho que eu não louvei o Senhor como eu deveria ter feito. Ele está se alegrando. Continua que tu vai receber o que tu estava pedindo para Ele, o que tu já pediu. Você vai dar o testemunho, você vai falar, o Espírito Santo de Deus está aqui, o meu presente, que eu pedi tanto a Deus. Vocês são bênçãos escolhidas de Deus. Não largue o caminho do Senhor. Essas tentações que vêm, os desânimos, meus irmãos, isso aí é normal, porque Jesus falou, no mundo sereis afligidos. Ele sabe do pensamento de vocês. Então não desanima. Nós temos que estar preparados para o dia bom, o dia das bênçãos, mas para o dia mau. Agradece a Deus em tudo. Como é que eu vou agradecer a Deus no dia mau? Agradeça. Olha o que Jó passou. Meus irmãos, Jó não conhecia Jesus. Jó não era crente. Ele só ouvia falar. A Bíblia diz que ele só ouvia falar de Jesus. Ele não era como nós. Mas ele, antes dos filhos deles praticar as iniquidades, ele ia orar a Deus. Ele tinha aquela confiança.
Lá no final do livro de Jó, que ele fala: hoje eu te conheço. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje eu te conheço. E olha o que Deus fez na vida de Jó. E Deus é tão misericordioso que Ele não dá a prova que Ele deu para Jó, não dá para nós hoje. Porque Ele sabe que nós não ia aguentar, suportar. Mas isso que a gente passa, glorifica o nome do Senhor. Porque tudo que está prometido na vida de cada um vai ser cumprido. Se prepara, pastor. Se prepara, pastor, que o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor vai ter um rebanho muito grande. Um rebanho muito grande, 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 que o Senhor vai ver. Eu estou vendo logo aí, pastor, 300 membros aí, ó. 300 membros. Nós contando aí, ó. Cada um com um caderno contando aí, ó. Nós temos que procurar outro lugar. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, que esta palavra, esses versículos, guarda na mente de vocês, medita na palavra, busque ao Senhor, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, seja fiel com Ele, que a gente vai ver a diferença, nos mínimos detalhes. Não dê brecha para o inimigo, não dê ouvido às dissensões, à briga, o disse-me-disse. Tira tudo isso da vida de cada um de vocês. Eu passei a ser cristão mesmo quando eu comecei a não dar ouvido a essas coisas. Pessoas que foram diante de mim: ó, está acontecendo isso, tá bom. Vamos orar por essa pessoa, para ele nunca mais trazer essas más notícias. Vamos adorar o Senhor. Você quer ver uma igreja ser fechada? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A fidelidade para com Deus. Quando um dos irmãos acontecer de vir, olha, o irmão Wagner, aconteceu isso. Olha, pastor, olha, o pastor falou isso de você. Não, irmão, ele pode ser isso com você, mas comigo, vamos orar. Essa pessoa que traz esse tipo de conversa, vai em 4, 5 irmãos e fala a mesma coisa, vamos orar por ele. É duas coisas que vai acontecer: ou esse irmão vai parar de fofocar, que é a realidade, ou ele vai embora por si mesmo. E nós não podemos se aceitar isso aí. Isso se chama lealdade com Deus e com o nosso ministério. Adorar os irmãos, adorar a Deus e amar os irmãos. Irmão, como é que você está? Você está bem? Hoje principalmente, irmão, é só a gente mandar uma mensagem: meu irmão, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Hoje a pessoa tem vergonha de falar isso aí. Como é que nós somos irmãos, se nós temos vergonha um para com o outro? Não tenha vergonha. Se estiver precisando de alguma coisa, fala para mim. Se eu não tiver, eu vou falar para o pastor, eu vou falar com o outro irmão Luciano, eu vou falar com... E assim vai. É assim que nós temos que ser um corpo, um só espírito. Como é que pode a gente viver tanto tempo no ministério, numa igreja, e não conhecer um ao outro, só por nome, só no culto? Não pode isso. Você tem que saber da minha vida, você tem que chorar por mim, eu tenho que chorar por você. A palavra de Deus diz: alegra com quem se alegra, chorar com quem chora. É assim, irmão. Isso, nós vamos morar naquela casa que Jesus falou, que está preparada para nós. Caso contrário, nós não vamos. A realidade é essa. A palavra está sendo lançada para que nós se alimente e ponha em prática. Mas não adianta dali para fora eu não praticar, não aguardar o que o irmão falou. Jesus te ama, você é bênção. Eu gosto quando o Wagner já pode: você é bênção, com daquela mão assim. E isso é uma coisa especial. A palavra de Deus diz que da nossa boca tem que sair palavras que edificam, palavras que nos fortalecem, que nos aproxima de Deus. Nada deste mundo, meu irmão, nos pertence. Eu costumo dizer assim, irmão,
E aí, você já tem sua casa própria? Não, eu não. Irmão, Jesus falou, pregai meu evangelho a toda criatura. Ele não falou para você ficar paradinho aqui, não. Não se preocupa com casa própria, com isso, com aquilo. Não se preocupa. O crente não é para ter morada fixa, não. Só na glória. Aleluia. Cabe a Deus dar riqueza para cada um. Bem material, essas coisas. Mas Ele sabe o momento certo, Ele sabe para quem é. A palavra de Deus, ela diz, quando for pedir algo para mim, saiba pedir. Quantas vezes eu pedi, Senhor, deixa eu ganhar na Mega Sena, que eu vou dar uma igreja, vou dar isso. Mentira do diabo. Ele já sabia do meu coração. Quanto dinheiro eu gastei jogando e nunca ganhei. Que ele sabia, ele sabe que era mentira. A primeira coisa que eu ia falar era esquecer dele. Então nós precisamos nos unir, ser fiel a Deus, ter a fidelidade com os irmãos, aquela união, aquele amor. Vocês querem ver algo muito especial? Nosso Deus está feliz e nós ser prósperos em todas as áreas da nossa vida? Essa união, esse amor. Você quer ver um líder, um pastor feliz? Essa igreja está com aquela alegria. Quando a gente põe o pé ali, a gente já sente aquela coisa, não vê a hora. Então nós temos que estar assim, se achegar ao Senhor, firme na rocha. Quando tem um culto de domingo, nós já tem que estar preparado. Senhor, é isso, me prepara, me livre, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar, eu tenho que procurar, eu tenho que isso, que aquilo. É por isso que nós temos que ter essa união entre os irmãos, para que nós possamos estar ajudando um ao outro, para que nós possamos estar conseguindo algo da parte de Deus, porque Deus, quanto menos espera, Deus está nos abençoando. Quando Deus fala renunciar às coisas deste mundo, a primeira coisa que vem na nossa mente é o palavrão. Mas não é só palavrão, é as nossas atitudes, é o nosso vestir, é o nosso falar, a nossa lealdade com Ele. E muitas das vezes nós erramos. Isso aqui, a palavra é para nós, irmão, não é para quem está lá fora, não. Não é para quem não conhece Jesus, não. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós temos que fazer a vontade de Deus, dar ouvido à palavra que sai desse santo altar, para levar para essas pessoas que não conhecem a Jesus, essas pessoas que estão morrendo, que estão de braços estendidos, pedindo socorro da palavra de Deus. Não é de comida, não é de sede, de água, mas sim da palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, foi um prazer imenso. Eu queria só, pastor, se possível, eu queria cantar um louvor. Pode ser? Para o nosso Senhor. Não, tá aqui, eu vou cantar da harpa cristã. Amém, glória a Deus. Esse louvor vai falar com cada um de nós, meu irmão. É alma batida. Guarda bem este louvor. É o número 193. Diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, e em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede
Por ti minha alma espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, e em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Então aqui esse louvor é muito lindo, irmão, é um louvor. Eu lembro de Josué, quando ele soube da morte de Abraão, de Moisés, né? Ele ficou muito triste, e aqui é o que foi falado, né? Jesus está falando: se tu, minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um de nós. Abençoe o nosso pastor Júlio, a pastora, a sua família, o nosso apóstolo, né? E toda a família Manancial. E é só crer, meu irmão. Basta a gente crer, porque nós estamos servindo agora um Deus vivo. É um Deus que pode, é um Deus que quer, é um Deus que faz. E Ele vai fazer, porque Ele prometeu. Ele prometeu. E vai ser cumprido. Tudo vai ser cumprido. Tudo vai ser cumprido. E eu sou grato muito a Deus por orei muito, e Ele ter me encaminhado, ter me dado este lugar aqui, para adorar o Espírito Santo de Deus. Muito, 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 muito feliz eu estou, né? Estou muito feliz, viu, pastor? Muito feliz. Sabe, a pessoa quando chega, não é só pelos irmãos, não é só pelo pastor, porque vai chegar dia da gente se aborrecer mesmo, irmão. Isso é em qualquer lugar. Nós podemos ir na igreja do mundo inteiro. Vai um dia acontecer de nós se aborrecer. Mas você e eu não viemos, não foi por causa do pastor, só por causa dele, só por causa de você, não. Nós viemos pelo dono da vida, o Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que permanecer. A palavra de Deus diz: permanecer aonde tu foi chamado. Então aconteça o que acontecer, eu não vou sair mais daqui, porque eu tenho que ser fiel a Deus, porque eu orei, eu pedi, eu jejuei, e Ele me deu. Então nós não podemos largar fora as pérolas que Deus nos dá. Amém? Que Deus abençoe. Vá com esta palavra, medita, irmão. Quando quiser conversar comigo, eu estou aqui.
Eu estou em casa, pode falar comigo. Desabafar, chorar. Eu gosto de chorar junto. Eu gosto de conversar, sabe? Eu gosto de ouvir as pessoas, entendeu? Porque as pessoas já falaram, e eu creio, é o dom do amor. Eu era uma pessoa eu acho que eu era pior do que Paulo, só que Paulo matava, mas eu não fiz isso. Mas eu era muito bruto, e hoje eu manso e humilde de coração. Eu tenho prazer em ouvir você. Eu tenho prazer, pastor. Eu tenho prazer de ser corrigido. Eu tenho prazer de aprender com cada um de vocês. Com cada um. Eu recebi uma coisa, eu entrei ali, cadê ela? Ela chegou assim e falou assim, cadê o seu filho? Não veio? Você sabe, isso é amor. Isso é para ensinar a gente como é que tem que ser. Sentiu falta. Então nós temos que unir. A igreja é para isso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo.